tá certo? No início da embriologia, o saco vitelino é encarregado da produção de hemácias. Nos mamíferos é pouco desenvolvido e atrofiado. Já nos peixes, répteis e aves é bem desenvolvido. Então, olha, não esquece, saco vitelino na espécie humana, nos mamíferos, é muito pouco desenvolvido, galera. Tem espécies que estão totalmente atrofiadas, certo? Sem finalidade nenhuma. Mas nos répteis, aves e peixes são bastante desenvolvidos, muito mesmo, tá? Lembra, é um anexo embrionário. O ovo de uma ave, vocês podem ver aí, ó. Então, ó, eu tenho o meu saco vitelino aqui, tá certo? Olha ele aqui, esse amarelinho aqui, que aqui dentro tá toda a parte nutritiva, na verdade. Eu tenho essa casca aqui que vai servir como proteção, porque as aves elas não ocorre dentro da cavidade, certo, do indivíduo, a formação vai ocorrer fora. Então ele precisa de uma estrutura rígida, tá, para protegê-lo, que é a casca, tá bom? Eu tenho a minha membrana vitelina, tá certo, que está aqui próximo, ó, perto do saco vitelino, tá vendo? Eu tenho a minha membrana interna, tá certo, desse lado aqui, o espaço aéreo, tá certo, um espaço vazio. Sim, quando a gente fala vazio é sem nenhuma estrutura presente, propriamente dita, para dar o crescimento do indivíduo. Lembra que o indivíduo começa pequeno e vai aumentando o seu fluido, tá? Então vai ter um espaço aqui até para sair também, o indivíduo fica mais fácil. A membrana interna, vocês estão vendo aqui, ó, membrana interna, dessa membranazinha aqui, ó, esse formato aqui onde eu estou passando, estão vendo? Eu tenho a cavidade alantoide, tá? Que a gente vai ver um pouquinho lá na frente do que é esse alantoide, tá aqui, ó, certo? Ó, toda essa parte aqui, cavidade alantoide. Eu tenho o meu alantocóreo, tá certo? Que é essa estruturinha aqui, tá certo? Ó, tá presente aqui. Eu tenho a moela, lembra, tá, galera? As aves têm a presença de moela, uma parte inicial do seu sistema digestório, tá certo? Uma das partes iniciais, onde vai ocorrer a quebra dos alimentos. Eles utilizam pedras na sua moela também, para facilitar a quebra, tá? Ó, tem pâncreas, duodeno, vesícula de Meckel, tá? O intestino, a clara, tá certo? Que é essa parte aqui nutritiva dele, tá certo? Eu tenho os âmnions, tá aqui, ó, e eu tenho um pedúnculo vitelínico, tá certo? Que está presente aqui, ó. Então, ó, isso aqui é a estrutura do ovo de uma ave. Professor, cai isso no vestibular? Demais. A UPE gosta muito que caia essas estruturas, essas formações, essas funções de cada estrutura dessa, tá certo? Então, não vacila, estuda isso aí. E eu tenho o âmnion, que eu tenho falado para vocês, também conhecido como bolsa amniótica, tá certo? Ó, membrana que reveste totalmente o embrião. Apresenta-se repleto de um líquido claro, conhecido como líquido amniótico, tá? Esse é o âmnion, bolsa amniótica, que é uma bolsa, um local cheio de líquido amniótico. Qual a função básica desse âmnion, professor? Proteção, galera. Proteção, tá certo? Contra choques mecânicos, desidratação, infecção de agentes externos, vírus, bactérias e o controle da temperatura também. Então lembra, falei de âmnion, falei de bolsa amniótica, estou falando de uma estrutura que protege o indivíduo contra choque mecânico, perda de água, qualquer ação de vírus e bactéria e até a variação de temperatura. Isso é muito interessante também, tá? E não esquecer, principal responsável pela independência para a água na reprodução de répteis, tá certo? Então, ó, a falta, a independência de água, não ficar lá dentro da água, tudo dependeu do âmnion, tá bom? Bem desenvolvido em répteis, aves e mamíferos, ausente em peixes e anfíbios. Por quê? Porque os peixes e anfíbios, a reprodução é o quê? Aquática. Os ovos deles ficam na água, tá certo? Então eles não precisam dessa bolsa amniótica, tá? Porque os choques mecânicos são bem diferentes do lugar onde nós estamos, tá certo? Ok. Então podem observar aí, tá certo? Ó, tem um âmnion aí, onde está revestindo aqui tudinho, tá? Vai ajudar na proteção mecânica, na equilibração de temperatura. E lá também tem um montão de fluidos aqui, ó. Um montão de fluidos, tá certo? De células aqui, tá? Aqui está a cavidade amniótica, aqui está o útero, está a placenta, tá certo? E o córeo, tá bom? O córeo, desculpa. Então, tá o córeo aqui. Então, da mesma origem do âmnion. Lembra do meu âmnion aqui, ó. Mesma origem do âmnion, tá certo?
Então, ó, o córeo é uma membrana de proteção que se localiza mais externo e em contato com a casca, fazendo a absorção de cálcio da casca para o esqueleto. Galera, o córeo tá na espécie humana? Isso eu não vou responder para vocês. Se está na casca, a espécie humana nasce da casca? Nasce. A gente absorve nutrientes de onde? O cálcio, certo? Que é essencial para a formação do esqueleto, tá? Ele é formado de onde? Na espécie humana. Isso, retirado do sangue das nossas mães, tá certo? Por isso que as mulheres, elas em tempo de gravidez, elas necessitam de uma grande alimentação rica em cálcio, tá certo? Por quê? Porque nós iremos puxar todos os cálcios do sangue da mãe da gente, tá certo? Ele precisa puxar esse cálcio para formar os nossos esqueletos, diferente de indivíduos que não são placentários, tá certo? São indivíduos que precisam da casca, tá certo? Então, nisso eles precisam do córeo, tá bom? Então, a placenta é o mais importante dos anexos embrionários dos mamíferos, não é isso? É uma diferença da espécie dos mamíferos. A espécie humana está integrada nos mamíferos, claro. Representa o principal passo evolutivo dos mamíferos no que se refere à reprodução. É um órgão transitório de múltiplas funções para o embrião, tá certo? Então, ó, tá aí o desenho, tá certo? Da placenta. Então, vai ter a função, tá certo? De nutrir, de fazer filtração. Então, observa a estrutura, tanto na parte de desenho aqui, ó, vocês estão vendo, como na original. Vê, bem esquisito aí, não é isso? Isso aqui é uma placenta de um animal, não de ser humano, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu creio que deve ser de algum ruminante, de uma vaca, tá certo? Então, tá aqui. E você tem noção como está a estrutura, tá certo? E função da placenta: realizar trocas respiratórias entre o organismo, tá certo? Entre o indivíduo e a mãe, tá certo? Realizar trocas nutritivas metabólicas entre mãe e filho, tá? Então, ó, troca de nutriente, troca respiratória, produzir hormônios, tá certo? Esses hormônios irão influenciar para que a mãe não venha ter menstruação, não venha ter o seu ciclo menstrual, porque está grávida. Então, ela precisa focar todos os seus nutrientes para a formação do bebê, tá? E transmitir ao feto alguns tipos de anticorpos, tá, pessoal? O bebê não pode nascer sem nenhuma defesa. A defesa dele é muito baixa, quase bem baixinha mesmo. Mas só que não pode, ele tem que ter algum anticorpo, tá? Isso é essencial. E mascarar o embrião em relação a anticorpos de defesa da mãe. Então, vê, é algo que está na barriga da mãe, é algo que não é natural para o corpo, é algo estranho no momento. E aquela placenta ela vai fazer uma proteção para que a mãe não venha a reagir contra esse bebê e venha causar que os anticorpos venham para destruir esse bebê, tá certo? Isso é muito interessante. E o cordão umbilical origina-se a partir do pendúculo embrionário, tá certo? Aquela junção todinha do pendúculo. Procede como estrutura de comunicação entre o embrião e a placenta. Esse é o cordão umbilical, lembra? Aquele que tem um umbigo, isso, que cortam, prendem. Então esse é o cordão umbilical. É o contato direto, tá certo? Conosco, da nossa mãe conosco. Logo, longo, mais ou menos cilíndrico, encerra 3 grossos vasos, com um deles, tá? Uma veia que conduz sangue arterial e 2 artérias que conduz sangue venoso. Então por isso que é tão importante, tá certo? E é isso que nós ficamos, galera. Isso é um grande resumo. Eu fui bastante rápido, tá certo? Então é importante que vocês assistam essa aula, que vocês procurem em livros a aplicação desse conteúdo, leiam, façam questões e não deixem de assistir às aulas, tá certo? Tanto as aulas virtuais, como eu estou colocando, como as aulas presenciais também. Então, para meus alunos, a gente vai se encontrar aí na área de embriologia e nós iremos ver de forma mais detalhada, forma mais simplificada, com exemplos bem melhores, tá certo? Mas para quem não é meus alunos, tal, então bons estudos, tá certo? Estudem bastante, é uma área muito importante, tá certo? Da biologia, não esqueçam de forma nenhuma de estudar. Então, tchau, um abraço para vocês e até a próxima.